dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tu estás a acompanhar. Hoje nós vamos falar do verbo to be. Por que o verbo to be? O verbo to be é basicamente o verbo principal quando se trata de falar a língua inglesa. Sempre que nós queremos falar uma língua, em algum momento, em qualquer momento, ou em todo momento, nós vamos querer dizer eu sou ou eu estou. Ao contrário do português, existe simplesmente um verbo em inglês que nós podemos utilizar para nos referir aos dois contextos, eu sou e eu estou. E este verbo nada mais nada menos do que o verbo to be. O verbo to be é o verbo mais simples que existe e com o verbo to be, com a conjugação do verbo to be, tanto faz no presente, passado e no futuro, tu vais poder formar assim as primeiras frases basilares para as primeiras ideias em inglês. Ok, pessoal, para falar de uma conjugação verbal, em primeiro lugar nós devemos dominar os pronomes pessoais. Em inglês, os pronomes pessoais são I, eu, you, tu, she, ela, he, ele, it, caso de objeto ou seres inanimados, isto, ok? Isto, we, nós, you, vós, e por último, they, que é eles ou elas. Bem, pessoal, é possível vocês notarem que o you se encontra repetido. Isto é normal no inglês, ou seja, o you pode ser tu, bem como vós, dependendo do contexto que nós vamos utilizar, ok? Bem, estes pronomes são para vocês ali em casa praticarem, de modo que quando nós ouvimos algum dia o I, não ficamos aí a procurar, afinal, o que significa I, ok? Para tu poderes aprender o inglês, certifica-se de que o que tu já sabes, certifica-se de não esquecer, ok? Vai praticando, de modo que quando essas palavras, essas frases aparecerem em um determinado texto, em uma determinada frase, parecerem familiar, ok? Fica mais fácil de se relacionares e ficares habituado com a língua inglesa. Ok, manos, já sabemos os pronomes pessoais, agora vamos partir naquilo que é o mais importante, que é, digamos assim, o coração da nossa aula de hoje, a conjugação do verbo to be. Ok, a conjugação do verbo to be. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer mais uma vez que o verbo to be em português vai significar verbo ser ou estar. Ou seja, quando eu faço uma conjugação do verbo to be, eu posso usar a mesma para dizer que eu sou ou eu estou. Parece difícil, né? Mas nós vamos ver como é que isso funciona na prática. Bem, a conjugação do verbo to be em inglês fica da seguinte maneira. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Mais uma dica muito interessante, que por sinal uma das dicas mais importantes para quem quer aprender uma língua, em especial o inglês, claro. Sempre que ouvires alguém a pronunciar uma palavra ou uma frase, tu deves imitar. Para aprenderes e se familiarizares automaticamente com as palavras e as frases em inglês, tu deves pronunciar exatamente igual eu pronuncio as palavras, bem como os sotaques. Dessa maneira, o teu cérebro, bem como a sua língua, entrarão em conexão e passarão a pronunciar as mesmas palavras que nós já outrora havíamos pronunciado, como se fosse algo familiar e algo normal. Assim, nós pronunciaremos estas palavras ou palavras similares e idênticas a esta de maneira natural, o que é muito difícil de se conseguir em inglês, que tu podes conseguir na normalidade, numa brincadeira, porque isso só acontece, claro, aqui no Mr. Nobody's English Channel. Claro, se vocês bem se lembram, eu disse que o verbo to be significa verbo ser ou estar. Nesse caso, o I am significa eu sou ou eu estou. Fácil, não é? Para dizer eu sou ou eu estou, tu tens uma frase para poder utilizar em inglês, tu dizes logo eu sou ou eu estou. O mesmo acontece com outros pronomes pessoais que se seguem, baseando-se na mesma conjugação do verbo to be. I am, eu sou, eu estou. You are, tu és, tu estás. E assim sucessivamente até ao último pronome pessoal, que é they are, que é eles são ou eles estão. Se bem que o inglês pode ser algo novo, uma novidade para vocês que se encontram em casa. Todos aqui nós sabemos que student significa estudante. Agora, para dizer eu sou estudante, eu digo I am a student. I am student. Ok? Tu és estudante. You are student. You are student. Para dizer, por exemplo, nós somos estudantes, we are student. Baseando sempre no mesmo pressuposto de que we are, temos o pronome we e temos o are, que é a conjugação do verbo to be, ou seja, nós somos, ok? We are student. They are
student. Eles são estudantes, ok? Ok, pessoal, agora vamos para a leitura daquilo que são as conjugações do verbo to be em inglês. Ok, em primeiro lugar nós temos I am, you are, ok? You are, ok? She is, he is, ok? It is, it is, we are, you are, they are. A pronúncia do último pronome pessoal em inglês é they, ok? Vamos colocar a língua a romper os dentes, ok? Assim, ao invés de they, nós vamos dizer they, ok? They. Então fica they are, ok? They are. O inglês falado muitas das vezes torna-se difícil para ser compreendido devido às formas curtas que os falantes nativos utilizam. Por exemplo, a conjugação do verbo to be pode ser reduzido da seguinte maneira: am, your, she's, his, its, we're, your, their, ok? Esta é a forma reduzida do verbo to be que muitas das vezes nós ouvimos nos filmes e séries e não nos passa pela cabeça que aquela é a conjugação do verbo to be, por ser uma maneira curta e por vezes mais rápido. Assim, do exemplo que eu havia dito anteriormente, eu sou estudante, na forma reduzida nós vamos ver I'm student, ok? I'm student. Tu és estudante. You are student. Da conjugação do verbo to be que nós já vimos anteriormente, ok? You are student. Na forma curta fica you're student. We're student. Que é o mesmo que we are student. They are student. Bem, já sabemos a conjugação do verbo to be, bem como na sua forma curta, reduzida, ou como os ingleses dizem, short form, ok? Numa short form. Agora nós vamos aprender a conjugação deste verbo no passado e no futuro, para dizer eu fui professor ou eu fui professor. A princípio nós vimos que a conjugação do verbo to be significa ser ou estar. Por exemplo, para dizer eu sou ou eu estou, em inglês nós dizemos I am. Na forma curta, am, ok? Am, eu sou, eu estou. Agora, para dizer eu era ou eu fui, no passado é muito simples, ok? Temos apenas dois tipos de conjugação, que é was e were, ok? Assim nós vamos verificar, por exemplo, na primeira pessoa, I was, ok? Eu fui, ok? I was. Eu era, ok? I was. You were. She was, he was, it was, we were, you were, they were. A conjugação do verbo to be no passado fica simplesmente por was ou were, em que nós vamos encontrar o I, o she, o he, o it com was, ok? Esses todos a conjugação fica was, enquanto que o we, you e o they fica were. Assim, para dizer eu fui estudante ou eu era estudante, fica I was student. Tu eras estudante. You were student. O mesmo se aplica a todos os pronomes pessoais, ok? Agora, para o futuro, a conjugação fica ainda mais fácil. Para fazer a conjugação, para todos os pronomes pessoais, fica simplesmente will, be e assim em diante. Assim nós teremos I will be, you will be, she will be, he will be, it will be,
We will be, you will be e they will be. Sabemos que a conjugação do verbo to be significa ser ou estar. Assim, I will be, eu estou a dizer eu estarei ou eu serei. Utilizando a palavra student, que nós estamos aqui toda a utilizar por ser mais habitual e mais comum, student, que significa estudante. Assim, para dizer eu serei estudante, eu vou dizer I will be student, ok? I will be student. You will be student. She will be student. E assim em diante. Por último, they will be student, ok? They will be student. Eles serão estudantes. Para tu aprenderes inglês, é bom que tu pratiques as palavras e as frases que tu aprendes. E tu só vais aplicar as palavras e as frases que se utilizam no dia a dia, ou seja, as palavras mais comuns. Então, eu sugiro que, para além dos exemplos que nós formamos, I am student, I was student, I will be student, eu sugiro que vocês procurem outras palavras do dia a dia para nos utilizar como exemplo. Tudo para dizer que não adianta nada aprender algo em inglês que não vais utilizar, que não faz parte da tua rotina, porque tu tens que estar num ambiente onde vais poder usar as palavras que tu aprendes, ou ouvir em qualquer sítio, ouvir alguém a falar. Geralmente, quando nos cruzamos com alguém, nós vamos dizer como estás, como tu estás, eu sou, eu estou, ou eu estarei em algum lugar, por exemplo. Então, são umas frases que tu vais poder criar assim, só utilizando o verbo to be, tanto no presente, no passado e no futuro. Aprendemos como fazer a conjugação do verbo to be no presente, no passado e no futuro, considerando o verbo to be como se fosse um verbo ser. Agora vamos formar uma frase em que a conjugação do verbo to be vai significar estar, ok? Para dizer eu estou, eu estive e eu estarei. Ok, aqui se seguem os exemplos. I am fine, ok? Para dizer eu estou bem. I am fine. I'm fine, ok? I am fine. I am fine. I'm fine, ok? A forma mais curta. I'm fine. Vamos dizer a maneira mais extensa. I am fine. A maneira mais curta. I'm fine, ok? I'm fine. I am, eu estou. É a conjugação do verbo to be, ok? I am fine. Eu estou bem, ok? I was fine. 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 Ok? Eu estive bem. Eu estarei bem. I will be fine. I will be fine. I'll be fine. I'll be fine. Ok? Nós poderíamos tirar o fine e colocar, que é o mais comum, ok, tal como nós dizemos ok, ok, que significa bem, ok? Então, posso dizer também I am ok. I am ok. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I am okay. You are okay. You are okay. You're okay. You're okay. I was okay. I was okay. I will be okay. I will be okay. I will be okay. You will be okay. You will be okay. Vamos supor que estamos numa situação em que alguém está incomodada e nós vamos estar com a esperança de que ela em algum momento vai estar bem. Então nós vamos dizer she will be okay. She will be okay. She will be fine. She will be fine. She will be fine. Ela estará bem. Como eu disse, o inglês só se aprende com prática. Então, eu sugiro e recomendo que vocês procurem outros adjetivos, outras palavras, outros substantivos que vocês vão agregar aí, formando assim novas frases, ok? Para além de dizer eu sou estudante, eu fui estudante, eu serei estudante, vocês podem utilizar outras palavras, ok? Vamos supor que tu queres ser uma enfermeira ou uma doutora. Então, tu vai dizer I will be a doctor, ok? I will be a nurse. Procura aí bombeiro, como é que é, presidente, como é que é em inglês. Depois agrega simplesmente na conjugação do verbo to be, que é eu sou, eu fui ou eu serei, ok? Agrega nessa conjugação com a palavra que tu queres que seja e forma assim as tuas primeiras frases. Eu sugiro que faças sempre uma leitura, mas quando tiveres que fazer uma leitura, tiveres que praticar, não pratica, por exemplo, como se fosses um amador, como se fosse alguém um aprendiz de raiz, não, porque tu sabes muita coisa, ok? O ser humano é muito inteligente, eu confio que os nossos seguidores são muito inteligentes, então tu vais praticar como se fosse algo que já dominaste, ok? Ao invés de praticar I am student, não, pratica I'm student, I'm student.
I am student. Porque é isto que tu vais ouvir, ok? É isto que vais ouvir nos programas televisivos, é isto que tu vais ouvir nos filmes. Então os teus ouvidos, bem como a tua mente e a tua boca, vai estar já habituado a este ambiente, ok? O que tu saberes, certificas de falar com propriedade, de falar naturalmente. Assim tu vais mostrar que és confiante na transmissão das suas ideias. Quer dizer que eu sou estudante? I'm student. I am student. Quer dizer que tu estás bem? I'm okay. I'm okay. I'm fine. I am fine. I'm fine. Ok? Não diga jamais I am fine. No, no, no. Ok? Don't say that. Diga I am fine. I'm fine. Ok? Quando alguém perguntar como estás, tu podes responder em inglês I'm fine. Depois diga em português, eu estou bem, ok? Então, essa é uma técnica, esta é uma das formas de poder praticar o inglês, mesmo não estando num país em que falam a língua inglesa. Eu disse que as aulas que eu vou passar aqui é mesmo para as pessoas aprenderem, ok? Eu vou dar base que em um mês tu vais notar muita, mas muita diferença. O que tu não falavas, se tinha medo de falar, o que não sabias, vais saber. Se já sabia, mas não falavas, tu vais falar. Se não falavas corretamente, tu vais falar corretamente, vais ser mais confiante. E isto é uma base que muita gente que já sabe um pouco de inglês não tem, ok? Então vou passar essas bases. E é necessário que vocês procurem para mostrar mais dedicação. Por isso é que eu dou aqui simplesmente alguns exemplos, 2, 3 exemplos, e outros vocês vão procurar, ok? Pesquisem aquelas palavras que em algum momento, sempre que se encontrares com alguém que fala inglês, na tua primeira oportunidade, tu vais poder utilizar, vai mostrar aquilo que tu sabes. É tudo, mano, é tudo. Infelizmente, nós vamos ficar por aqui na nossa aula. Eu sugiro que não percam as aulas que se seguem, ok? Tem esta aula e tem outras, são sequenciais. Os exemplos que nós demos aqui hoje, nós vamos dar nas aulas que se seguem. Vai ser assim uma sequência em que nós, quando chegamos na aula 10, 11, 12, eu acredito que tem muita gente, terá muita gente aí a falar, e vocês vão dar conta que inglês é uma língua muito prazerosa de se aprender, uma língua muito fácil e uma língua muito, mas muito divertida. Ok, nós ficamos por aqui, pessoal. Isso é Mr. Nobody in a building, ok? Nós estamos aqui a trabalhar para você. Botem ali as críticas nos comentários, ok? Eu quero receber vossos feedbacks, sugestões. Quem seguir ao pé da letra, quem tiver um caderno para anotar tudo, quem treinar sempre no dia a dia, quem pronunciar não com medo, mas como se já fosse um nato, vai aprender muita coisa aqui no canal. Vai aprender, vai falar. Num período de um mês ou menos de um mês, vai já falar muita coisa. E seguem o canal, seguem a página, se inscrevam, coloquem sempre os comentários e os gostem dos vídeos. Nós ficamos por aqui. Vejo pela próxima.